Olá, vou ler um trecho de 1 Reis, capítulo 19, e assim está escrito no versículo 4. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Esse texto aqui da palavra de Deus está falando de um personagem chamado Elias. Elias, ele foi um grande personagem da palavra de Deus e a sua narrativa conta a história de um momento em que o reino de Israel estava com uma dificuldade tremenda e ele teve que trabalhar num processo de restauração espiritual, a qual ele teve que enfrentar diversas coisas. Ele teve que enfrentar a oposição de Acabe, ele teve que enfrentar a oposição de Jezabel, a mulher de Acabe, ele teve que enfrentar inimigos poderosos que eram os profetas de Baal e várias coisas que você ler o texto, ele teve que fazer. Também ele passou por coisas fantásticas, a produção de milagres, né, que Deus deu a oportunidade dele fazer, o sustento da viúva, a ressurreição do filho da viúva. Enfim, é um homem que fez muitas coisas, mas agora ele estava esgotado devido a uma ameaça que ele sofreu de Jezabel. Que Jezabel queria fazer mal para ele, ele recebeu esse recado de Jezabel. E com isso, ele entra num momento depressivo, ele foge. Se você ler o texto todo, fala que ele sai para o deserto, ele abandona o rapaz que andava com ele e ele vai sozinho e senta embaixo de uma planta e ali ele começa um processo depressivo e ele começa até um processo de pedir a morte, com ideações suicidas e tudo mais. Tá, o que nós podemos aprender com esse texto? Se você seguir o texto um pouquinho para frente, nós vemos que Deus vai providenciar um anjo para tocar Elias, para acordar Elias, para dar comida a Elias, para fazer Elias levantar. E Elias, a primeiro momento, ele não levanta, ele come, ele se alimenta, mas ele ainda volta a deitar. Depois, novamente, o anjo volta a animá-lo. O que nós podemos aprender com esse texto? No mundo atual, a depressão, ela tem sido algo muito recorrente na vida das pessoas. 11 milhões de brasileiros estão depressivos. Mais de 350 milhões de pessoas no mundo padecem da depressão. Já foi considerada por alguns a doença do século. Alguns outros dizem que é a doença mais incapacitante. Né? Então, quando nós olhamos um texto desse da palavra de Deus, nós vemos que uma pessoa como Elias, que teve uma vida notória, uma vida fantástica, ele padeceu da depressão. Então, a depressão ela chega em todas as pessoas, naquele que tem uma fantástica experiência de vida e aquele que pode ter uma vida não tão expressiva. A depressão chega a qualquer pessoa. Então, também nesse texto, nós podemos aprender que tem sempre alguém que pode nos ajudar. Eu falo a você, eu falo a qualquer pessoa que quando estiver numa situação em que você perceber com essa tristeza excessiva, com essa tentativa de isolamento, com a percepção de si muito negativa e outras coisas mais, procure ajuda. Não fique sozinho. Nós vemos aqui na palavra de Deus que Elias se distanciou e Deus foi ao seu encontro. Você que tem as pessoas perto de você, fique de olho se elas não estão se distanciando. Se elas estiverem se distanciando, vá ao encontro dela, vá ao encontro de uma maneira acolhedora. O que as pessoas menos precisam é de acusação, é de críticas, elas precisam de acolhimento.
acolha, realmente use daquilo que Deus deu para você, que é a capacidade de se relacionar como uma ferramenta viva e eficaz na promoção da saúde mental. Deus te abençoe, Deus te guarda, Deus faça realmente o céu resplandecer sobre ti. Grande abraço, sou o pastor Aguinaldo Adelino Carvalho e fiz esse vídeo para que você possa ter essa reflexão. Deus abençoe ricamente.